bom que você continua com a gente aqui no Memórias do Poder Legislativo. A gente também continua conversando e entrevistando Guiomar Namo de Mello, uma professora, antes de tudo, ex-secretária municipal da Educação, ex-deputada estadual, que tem uma história enorme dentro das políticas públicas de educação no Brasil. Vamos contar um pouquinho da fase aqui do Legislativo, porque a gente foi se empolgando, né, e falando de tanta coisa. A senhora foi eleita deputada estadual em 1986. Isso. Iniciei meu mandato pelo PMDB, depois participei do grupo que fundou o PSDB. Olha, o Legislativo, para mim, foi uma coisa, assim, completamente fora da minha trajetória, porque o Legislativo é, antes de tudo, o lugar da generalidade. Quer dizer, o deputado tem que estar ao par e tem que trabalhar com muitos assuntos. E eu sempre fui uma pessoa de um assunto só. Então, eu posso dizer para você que minha passagem pela Assembleia foi também quase que uma universidade, porque eu aprendi desde privatização até sistemas hídricos, quer dizer, temas que a privatização da VASP passou pela Assembleia. Por essa época. E depois a Constituinte, que foi de uma riqueza enorme, ainda que eu fosse presidente da Comissão de Educação dentro da Constituinte, coordenei, mas a gente participava das discussões das outras coisas. Então, eu acho que foi até muito bom, porque ampliou digamos assim, o meu repertório mais geral com assuntos que eu nunca teria oportunidade de conhecer. Por outro lado, é uma experiência muito difícil, pelo menos para mim, ela foi quase traumática, de conviver com uma diferença, de debater com pessoas muito diferentes, né? E, sobretudo, de se sentir um pouco, não sei, quer dizer, fora do lugar da decisão propriamente dita, né? Eu acho que ainda no Brasil a decisão está muito na mão do Executivo, né? E eu tinha passado pelo Executivo, então eu tinha tido uma experiência. Eu tinha ficado assustada com quanto numa secretaria você pode decidir, você pode mandar, e aqui eu fiquei exatamente o contrário, assustada em quanto realmente o Legislativo é verdadeiro. Então, acho que tudo isso foi uma experiência de vida muito importante, além das pessoas que eu conheci aqui, que eu fiz grandes amizades e descobri que a divisão partidária não é exatamente uma divisão de caráter. A divisão partidária não separa os bons dos maus. Os bons e os maus são separados de outro jeito, não passa pelos partidos. De que jeito? Eu acho que tem gente que tem bom caráter e mau caráter em todas as áreas políticas. É incrível. Eu fiz grandes amigos aqui de vários partidos. Do PPS, do então... Qual era o partido do Maluf naquela época? Eu até esqueço, é tanta sigla. O PP? Já era o PP? Acho que sim, não me lembro. PPB? Do PT, e também ganhei grandes desafetos em todos os partidos. Por conta desses embates aí? Por conta desses embates, por conta, muitas vezes, do dogmatismo, do sectarismo do PT e do fisiologismo de outros partidos. Naquela época o PT não era fisiológico, hoje ele é. Eu li uma entrevista da senhora comentando as eleições do ano passado, as eleições presidenciais, em que está dizendo que a senhora abandonou a política. Não, eu não abandonei a política eleitoral. Isso, porque por conta que o partido tem dificuldade de fazer a oposição, mas me chamou a atenção essa frasezinha. Política é um jogo para profissionais, não se vai para frente sem quebrar ovos, por isso eu desisti. Eu cheguei à conclusão que eu não era profissional da política, eu posso ser profissional de muitas outras coisas, da política não. Mas por quê? O que te incomodava nessa hora? Eu acho que o que incomoda muita gente até hoje, quer dizer, se você vê a negociação com a base parlamentar, por exemplo, não é? Agora, por outro lado, por mais oposição que hoje eu seja e eu sou, eu tenho que reconhecer que se não tiver negociação com essa base parlamentar, não governa.
Então, é parte da democracia, quer dizer, eu acho que a democracia, o jogo democrático envolve isto. Até onde envolve e até onde vai o fisiologismo de vender dificuldade para comprar facilidade, eu acho que é uma circunstância histórica que vai determinando, entende? Mas eu nunca tive muito jogo de cintura para fazer isso. Por isso que eu achei que não era meu lugar no legislativo. Talvez fosse no executivo ou então contribuindo com política de educação em outras frentes. Mas saiu daqui mais decepcionada, ou mais feliz com o que aprendeu? Não, eu acho que eu saí feliz assim? com o que eu aprendi, saí realista, não é? E saí conhecendo melhor, me senti mais dona de mim ao me orientar na política. E foi possível deixar a contribuição para a Constituição? Eu acho que na Constituição eu deixei uma contribuição importante e que existe até hoje na própria Constituição do Estado. E eu também tive uma experiência no mesmo período, porque o Mário Covas foi o líder da Constituinte Federal. E na área de educação ele se consultava muito comigo, entende? Então lá na Constituinte Federal a gente já via algumas coisas que me abalaram muito e que eu fiquei com as minhas crenças assim meio em suspenso. Só muito mais tarde eu fui colocar mais ou menos tudo no lugar. Essa disputa entre o público e o privado na educação, por exemplo, estava muito presente na Constituinte de 46, mas ela tinha ainda um rescaldo na Constituição de 88, mas só que ela já estava um pouco deslocada historicamente, sabe assim? E eu sou muito sensível para esse tipo de coisa. Eu não sabia exatamente o que era, mas eu senti que o embate público e privado era extemporâneo em 88. Ele era pertinente em 46, e quem conhece a história da educação sabe bem isto, como é que foi, e ele transita até 88, mas em 88 ele já estava, sabe? Os grupos católicos, por exemplo, em 88 já não atuaram como eles tinham atuado em 46. E eu estudei muito isso e olhei muito isso. Muito depois eu equacionei de outro jeito essa questão do público e privado, que infelizmente não dá para discutir aqui, porque eu acho que tem outras coisas mais importantes. Mas, enfim, foi muito rica a experiência de assessorar o Mário Covas na área de educação na Constituinte Federal. Então, eu fazia uma ponte aqui, e isso, para mim, foi uma experiência muito importante. Eu cresci muito. Eu acho que eu cheguei no Banco Mundial como uma das poucas pessoas que tinham esse tipo de experiência, embora nem sempre pudesse usar muito lá. Eu não sei se eu ia pular muito tempo da carreira, ia dar um pulo muito grande, mas depois teve um convite do Fernando Henrique, quando presidente, para participar do Conselho, né? Depois que eu voltei dos Nacional Estados de Educação. Unidos. Foi depois. Depois. Eu fiquei 5 anos, quase 6 anos fora. Então, saindo daqui, foi os Estados Unidos. Isso. Foi para os Estados Unidos. E depois, quando eu voltei, eu assumi a direção da Fundação Vitor Tivita, e aí o Fernando me convidou para ir para o Conselho Nacional de Educação. Me nomeou para o Conselho, quer dizer, na verdade o Paulo Renato me indicou e o Fernando me nomeou. Que era o ministro da Educação. Para ir para o Conselho Estadual Nacional de Educação, aonde eu pude participar desse período deles, que eu considero que a partir de 95 foi o período de mudanças mais importantes da educação brasileira. Foi possível colocar em prática as políticas públicas que vocês idealizaram? Começar, e muito do que se começou, na verdade, se continuou bem ou mal, muitas vezes mal, mas a história da educação mudou ali. A história da educação mudou com o Fundef, a história da educação mudou com a avaliação, a história da educação mudou com a parte pedagógica, os parâmetros curriculares, as diretrizes curriculares. Infelizmente, não se completou esse ciclo. E o PT, na minha opinião, não teve visão histórica para avançar, voltou para trás. Mas eu acho assim que se o Paulo Renato e o Fernando não tivessem feito nada na educação, tivessem criado o Fundef, eles já tinham marcado a história da educação. Qual é a opinião da senhora quando existe uma quebra de continuidade por conta de uma política? Muda-se a gestão, muda-se o partido. É uma tragédia. E aí uma política pública que começa é perdida no meio do caminho. Eu acho que isso é um sinal de uma democracia ainda muito imatura, porque algumas políticas públicas deveriam ser políticas de Estado.
aonde a alternância de poder, ela afeta, eventualmente, aspectos, mas ela não afeta a essência da política. A continuidade dela. Aquilo que são os seus princípios básicos. Isso ainda está um pouco frágil, na opinião da senhora? Muito. São políticas partidárias, pelo menos assim. Na área da educação está bastante, e isso não só no nível federal, no nível de cada estado, no nível de cada município, e eu te digo mais, com o mesmo partido. Muitas vezes, um secretário é diferente do outro, e muda as políticas em. Então, isso realmente é muito nocivo, isso é péssimo para a educação. No caso da educação, que é uma política de longo prazo, que precisa de tempo para amadurecer. Por exemplo, toda essa parte de currículo, que o Paulo Renato, a gestão do Paulo Renato avançou até os parâmetros e as diretrizes, deveria ter sido continuada para frente, para a discussão desta base nacional comum do currículo, porque parâmetro não é currículo, diretriz não é currículo. Tinha que ter ido para frente. O PT resolveu escrever as diretrizes de novo. Sabe? Então, é um retrabalho para ficar inventando o que não dá para inventar mais, em vez de avançar. Quem levantou o problema da base nacional curricular, da base nacional comum, não foi o governo. Foram agora as ONGs. Que hoje elas representam, na minha época, nesta época elas não representavam tanto, hoje elas têm muita força na área da educação e elas é que estão pautando esse debate, entende? E o governo comprou esse debate, ainda bem, certo? Só que quando o governo compra, nem sempre ele compra nos termos que o debate está sendo feito. Mas, enfim, este é o preço. Apesar de tudo, não se inventou nada melhor que a democracia. Então, a gente tem que avançar. Ufa, ainda bem. Deputada, muito obrigada pela entrevista, obrigada por ter falado disso no final, que não se inventou nada melhor que a democracia, porque isso é o que a gente sempre tenta conversar aqui no programa com os ex-deputados que vêm, apesar de tanta gente criticar ainda, né, a nossa democracia. Que pena que a gente não tem mais tempo para falar dos trabalhos todos e fazer um balanço, né, da educação hoje. É uma pena. Mas eu espero que a gente esteja no caminho certo. Se por acaso precisar, eu posso voltar. Muito obrigada pela entrevista. É isso, Memórias volta na semana que vem. Muito obrigada pela sua presença e até a próxima.